Olá a todas e todos, estamos dando início a mais uma entrevista especial do canal Emancipação do Trabalho. Hoje nós contamos com a ilustre presença do Sheikh Hussein Khalilo, que é um líder religioso, estudou teologia no seminário de Qom, no Irão, e se encontra há mais de 15 anos vivendo no Brasil. Nós temos a honra de entrevistá-lo num ano em que aconteceu um dos maiores conflitos entre o imperialismo, entre o sionismo e o Irã, conflitos provocados pelo sionismo, que foi a que nós chamamos hoje da Guerra dos 12 Dias. E queria, inclusive, começar a nossa conversa hoje por esse assunto. Desde a Revolução Iraniana contra a ditadura do Shah Reza Pahlavi, em 1979, este conflito entre Estados Unidos e o Irã, onde nos parece que os Estados Unidos governado por Trump, ingressa no conflito para resgatar Israel de uma situação que estava complicada para o exército e para as defesas israelenses. Este conflito foi o principal ou um dos maiores conflitos diretos envolvendo os Estados Unidos e Israel desde 1979, ou seja, há 45 anos até agora. Podemos dizer isso? E sobre a Guerra dos 12 Dias? Em nome de Deus, o Clemente, misericordioso, primeiro agradeço o convite do Senhor, agradeço às pessoas que estão acompanhando este live. O conflito entre o Irã e Estados Unidos, dizemos que depois da Revolução, tinha várias vezes que aconteceu. Quando dizemos, eles tentaram fazer um golpe, antes da Revolução já tinha, quando fizeram golpe contra o Mossadegh. Mas depois da Revolução também eles tentaram fazer um golpe que não deu certo. Depois, embaixada dos Estados Unidos que estava no Irã, como estão fazendo espionagem para tentar fazer situação como era antes da Revolução, mas alunos entraram, pegaram eles no preso. Depois, americanos organizaram para entrar no Irã, resgatar esses prisioneiros americanos, que aviões, helicópteros americanos entraram no Irã. Isso foi outro conflito entre o Irã e eles. Mas não deu certo também, queimou todos os aviões, helicópteros americanos, se vocês pesquisam. Depois, várias guerras indiretas eles organizaram, como apoiaram Saddam, 8 anos a guerra contra o Irã. Depois, sanções que eles fizeram contra o Irã, que não querem entrar. Cada vez passou, eles entraram alguns para fazer algumas mudanças, até que sabemos que quando drones americanos entrou no Irã, estão voando fora de pegar os radares. O Irã capturou esses drones americanos no tempo de Obama, mas não aconteceu tanto conflito entre eles. Eles pediram ao Irã tem que devolver, o Irã não devolveu esse drone. Depois, drones americanos que entrou na área marinha do Irã, que o Irã derrubou 220 milhões de dólares de drones americanos. Depois, também eles não tinham coragem de atacar. Mas passou até que depois eles atacaram o general Qasem Soleimani. Esse foi fora do Irã, mas a resposta do Irã atacou base americana que estava no Iraque, onde que voaram uns helicópteros americanos e atacaram o general Qasem Soleimani. Irã atacou, talvez primeira vez que o Irã estava atacando base americanos, que no tempo que o general Qasem Soleimani foi assassinado. Passou até que chegou nesse momento
essa vez, a Guerra de 12 Dias, podemos dizer que primeira vez que americanos, desse jeito, atacaram digamos, um território iraniano desse jeito. Mas antes, como eu falei, depois da Revolução, atacaram um avião iraniano que era só para civil, que mais de 260 iranianos que foram martirizados em cima de Golfo Pérsia. Mas o Irã não tinha aquele equipamento, armamento, força para responder. Mas essa vez que eles atacaram nuclear iraniano, americanos que atacaram, o Irã, essa vez, atacou e também aquela base maior, base principal, o base principal da Americanas, que está na região do Oriente Médio, que está dentro do Catar. Irã atacou essa base. Por isso podemos dizer que esse foi o maior conflito entre o Irã e os Estados Unidos diretamente. Muito bem, obrigado pela primeira explanação. E nela, você se referiu ao golpe de Mossadegh, de 1953, né? Inclusive, eu tenho aqui a história da Operação Ajax, né? Depois que Mossadegh, um governo democraticamente eleito pelo Irã, nacionaliza a exploração do petróleo iraniano, Estados Unidos e Grã-Bretanha conspiram e realizam um golpe de Estado e impõem a ditadura do Shah Reza Pahlavi. O livro que eu me referi dessa operação, muito famoso, a Operação Ajax, que é o livro dessa trajetória de um golpe de Estado realizado em 1953, provavelmente o primeiro golpe de Estado bem sucedido pela CIA, que tinha acabado de ser fundada ali ao final da Segunda Guerra Mundial. Sim. E você se referiu a isso, que é muito importante, porque é uma trajetória desde 1953 de tentativas de golpes, fustigamento de guerra civil e ataques externos. Quando os ataques externos são bem-sucedidos, eles apelam para proxies, né? O próprio Iraque foi instrumentalizado pelo imperialismo logo depois da Revolução de 79, durante a década de 80, na guerra Irã-Iraque, para pelo menos debilitar o Irã através do Iraque. Você também se referiu ao assassinato do coronel Soleimani, que foi uma baixa importante que foi imposto pelo imperialismo, e vários outros que foram, inclusive, executados nessa trajetória de 45 anos, inclusive agora no início da Guerra dos 12 Dias, com os primeiros bombardeios. Em todos esses processos, em todos esses ataques, sempre a iniciativa do ataque, inclusive deste que você acaba de se referir, em que um avião iraniano civil de 250 passageiros mortos foram iniciativas dos Estados Unidos, de Israel, né? Ao mesmo tempo, nesse processo, o Irã vai começando a se defender, a se organizar e a conseguir realizar a sua autodefesa, como também você acaba de se referir, que foi a derrubada desse drone no governo, drone estadunidense lançado sobre o Irã, foi derrubado pelo Irã, e o Irã, com tecnologia reversa, engenharia reversa, consegue desenvolver, a partir daí, consegue desenvolver sua tecnologia militar, que inclusive exporta hoje, é utilizado, é público e conhecido mundialmente, que boa parte dos drones utilizados pela Rússia são importados do Irã na guerra contra a Ucrânia. E agora nós temos um salto de qualidade, isso é muito importante, que o Irã, mesmo renunciando a desenvolver tecnologia nuclear para uso militar, desenvolveu mísseis que me parece que são mais poderosos que todos os mísseis ocidentais, mísseis hipersônicos, enquanto os ocidentais ainda são balísticos. Como que você, como o Irã e o orgulho iraniano, e a soberania iraniana, e a soberania militar de defesa iraniana, vê essa trajetória? Sabe, como que hoje existe
mais de 100 anos, imperialista, eles estão tentando controlar a situação do mundo, não somente o Oriente Médio. Por isso, eles, qualquer grupo, qualquer partido, qualquer país que se organiza para se defender, eles começam a atacar, dificultar a vida deles. Até que o Irã também, como que era um país totalmente, estava na mão deles, mas aconteceu a revolução, tiraram eles para fora. Essa foi uma derrota para Estados Unidos, que Ayatollah Khomeini conseguiu, com a força do povo iraniano, tirar eles para fora. Até que cada vez que passou para frente, o Irã, especialmente depois da guerra de Saddam contra o Irã, ele que deveria pensar para si mesmo. Porque na guerra de Saddam contra o Irã, que Estados Unidos estava apoiando a Inglaterra, Europa, os países europeus apoiaram ele, o Irã ficou sozinho, ninguém estava vendo, porque o Irã não tinha equipamento, armamento, naquela época não tinha. Queria comprar da fora, também não vendiam para o Irã. Por isso o Irã começou a trabalhar, eles mesmos começaram a fazer, desenvolver esses mísseis que depois da guerra começou. Mas sabemos que não tinha tanta tecnologia que para conseguir chegar ao ponto que hoje chegou. Naquela época ainda não tinha. Mas com a força de inteligência dos jovens iranianos, tecnologia que eles utilizaram, a ciência que eles utilizaram, cada vez conseguiram fazer um desenvolvimento na parte de mísseis e drones iranianos. Até que chegou um ponto, o Kurdistão do Iraque, eles, os sionistas, eles têm acesso dessa região. Eles organizavam, através desse Kurdistão do Iraque, mandavam grupos terroristas dentro do Irã. Eles atacavam, matavam cientistas, algumas autoridades. O Irã queria responder. Esse talvez 20 anos atrás, um grupo dos autoridades militares foram encontrar um líder supremo. Avisaram ele que o Irã foi atacado através do Kurdistão do Iraque, que lá tem acesso, os sionistas têm acesso, eles têm bases, eles têm reuniões, se encontram, se permite para eles conseguir, através de mísseis que o Irã conseguiu um pouco avançar, atacar. Ele perguntou, mas se ataca, vai atacar o mesmo ponto que vocês querem? Ele falou que talvez um pouco de direita, esquerda, mais ou menos. Ele falou, não, mais ou menos não, porque talvez vocês vão lançar, vai entrar a casa de outra pessoa. Não permitiu. Ele falou que vai. Quando vocês chegam à tecnologia, que quando lança mísseis daqui, vai colocar no mesmo ponto, ok. Eles voltaram, depois de 7, 8 anos de estudo, voltaram, que chegamos agora a esse ponto de tecnologia, que quando a gente lança, coloca no mesmo ponto que quer. Lá, o líder permitiu a eles conseguir derrubar algumas bases israelenses que tinham lá no Kurdistão do Iraque. Organizavam de lá atacar, mandar os grupos terroristas. Quero falar que esses jovens iranianos, através de os seus estudos, chegaram a esse ponto que conseguiram avançar essa tecnologia. Por isso, há anos, nessa parte também, talvez vai ser uma dúvida que o Irã tem a bomba atômica ou não tem. Vemos que o Irã claramente avisou que não tem bomba atômica e também não precisa a bomba atômica. Mas o Irã tem também seu direito para se defender. O Irã tem direito para se defender. Por isso, hoje tem essa tecnologia que a guerra de 12 dias já mostrou que o Irã, através desses drones,
através desses mísseis que avançou, já consegue se defender digamos, sem ficar independente de qualquer país ou qualquer grupo. Muito bem. Uma coisa importante é o desenvolvimento tecnológico do Irã, é o investimento em educação e em engenheiros. Pelas pesquisas que eu fiz, na quantidade de engenheiros por país, a China é o país que tem mais engenheiros, segundo vem a Rússia, em terceiro lugar no planeta está o Irã, com 337 mil engenheiros. Perfeito. Muito mais do que os Estados Unidos, que está em quarto lugar, com 283 mil engenheiros. Ou seja, essa capacidade tecnológica ela não é alcançada sem investimentos em educação e a convicção do povo que precisa usar isso para defender-se. Isso eu considero muito importante. E aí a pergunta, pode-se dizer, no seu entendimento, que na Guerra dos 12 Dias, apesar do número de baixas maior ser do Irã, baixas civis, baixas militares e baixas científicas, né? O Irã venceu a Guerra dos 12 Dias, porque se o Irã, se isso é verdadeiro, se isso for verdadeiro, vai depender da tua resposta, isso significa que o Irã, mesmo renunciando ao desenvolvimento de uma bomba atômica, que é uma tecnologia de 1945, né, Hiroshima e Nagasaki, consegue desenvolver armamentos capazes de enfrentar e derrotar países que têm bombas atômicas. Os Estados Unidos é um dos países que tem mais bombas atômicas do mundo, eu acho que só perde para a Rússia em quantidade, e Israel, que pelo menos deve ter umas 200 ogivas. Então, assim, pois não, pode falar. Sim, pode completar, por favor. Então, nesse aspecto, é possível dizer que o Irã consegue já enfrentar, e com engenharia reversa, desmontando os drones que abatem dos que os Estados Unidos lançam contra eles, consegue enfrentar e derrotar o imperialismo. E o que mais me chama a atenção, um dos objetivos centrais dos ataques sionistas eram derrotar a cabeça dos programas nucleares e de defesa e militares e do próprias Forças Armadas iranianas. Conseguiram, em certo aspecto, porque mataram dirigentes importantes. Mesmo assim, foram derrotados na guerra. Como que se explica? Aliás, foram derrotados. Eu te perguntei, mas já estou respondendo do meu ponto de vista. Creio que o Irã derrotou Israel e os Estados Unidos, mas eu queria saber a tua opinião e por que, mesmo tendo começado os ataques, matando gente, o primeiro governo do Trump executou gente do quilate de Soleimani. Agora, outros dirigentes do topo da guarda revolucionária, do topo do programa nuclear iraniano. E mesmo assim, o resultado não foi favorável nem aos Estados Unidos e Israel. Como se explica isso? Nos que o Irã, como um país, qualquer lugar, qualquer país, existem fatores que deixa esse país ficar firme, forte, fortalecido. Um dos fatores é o povo que mora dentro desse país. O povo iraniano não é hoje, um povo, sim, um país islâmico, o povo religioso acredita, o povo aprendeu que maneiro, caminho para conseguir, digamos, nesse mundo que existem imperialistas, sionistas, querem dominar os mundos, o caminho é a resistência. Por isso, de início da Revolução até hoje, até antes da Revolução, o povo iraniano estava na luta para se defender. Durante esses 45 anos, a Revolução conseguiu levar o Irã, chegou a um ponto quando o Irã não tinha condições, não tinha água, não tinha gás, não tinha estrutura, mas a revolução conseguiu levar a água para até campos, fora das cidades, para campos.
a revolução conseguiu fazer um desenvolvimento dentro do país até que hoje está canalizada até para os campos. Além de cidades, todas as cidades já têm CAIS. Fora desses, os campos também têm CAIS que hoje estão utilizando. Hoje, a medicina no Irã dizemos que alguns assuntos, em primeiro lugar no mundo. O Irã, primeiro país no mundo, que vocês podem pesquisar, eu tenho um PDF, depois mando para o senhor ver. O Irã fez uma tecnologia, primeiro país na medicina na região do Oriente Médio. O Irã conseguiu um estudo, universidades que eram, dizemos, bem baixo nível das mulheres nas universidades, hoje chegou a um ponto 60%, 60% dos alunos da universidade são as mulheres. Fora dessas mulheres, hoje no parlamento, mulheres no ministério, mulheres no governo, foi um desenvolvimento dentro do país. Por isso, o povo, quando viu que a revolução ficou ao lado do povo, está tentando cada vez fazer esse desenvolvimento por dentro, o povo também ficaram, qualquer lugar que dizemos, o país fica com dificuldade, o povo fica, dizemos, pronto para apoiar, defender, ficar ao lado das autoridades. Por isso, a força do povo é o que hoje inimigos, como imperialistas sionistas, os iranianos consideram eles como inimigos. Eles não conhecem o povo iraniano nesse sentido, que o povo iraniano, cada um considera como uma bomba atômica. O problema é esse, dizemos que o Irã tem 90 milhões de bomba atômica. Mas bomba atômica não o que eles estão falando. Cada pessoa do povo iraniano é uma bomba atômica para eles. Porque a fé que tem, a crença que tem, dizemos, o que acredita tem que ficar do lado das autoridades para defender, esse que deixa os inimigos ficar desesperados. Porque o Irã, todos eles sabem que não tem bomba atômica com o que eles estão falando. Fora desse, o Irã claramente avisou que o Irã não tem bomba atômica. É proibido religiosamente para o Irã fabricar a bomba atômica. Proibido religiosamente também. Porque função de essa bomba atômica é você atacar e matar um povo. Mas essa, como que no início eu falei, autoridades militares perguntaram do líder para conseguir atacar algumas bases no Kurdistão do Iraque, onde que sionistas estavam organizando ataques contra o Irã. Ele não permitiu, porque falou talvez que vai entrar na casa de outras pessoas. Não permitiu isso. Imagina a bomba atômica, que função desse, você vai lançar, vai matar um povo, crianças, homens, mulheres, idosos. Isso a nossa crença, a nossa religião não permite. Por isso, o Irã depende do 90 milhões de povo dele. Isso primeiro, a força desse povo, que estão unidos do lado do sistema do governo que isso fortalece. A segunda, os jovens iranianos que conseguiram fazer um desenvolvimento na tecnologia, especialmente que na parte de mísseis e drones, que 12 dias da guerra de sionistas e Estados Unidos contra o Irã é uma prova que o Irã venceu esses dois que têm bomba atômica. O Irã que não tem bomba atômica venceu para... dizemos que eles foram derrotados. Como que foi derrotado também essa parte, todo mundo sabe que o objetivo principal deles está Israel.
de atacar, primeiro, matar na parte de político, lideranças, militares, cientistas. O país fica sem organizadores, sem lideranças políticas. Isso primeiro. A segunda, eles conseguiram fazer uma guerra civil. Entrar os grupos terroristas, por dentro alguns grupos, fazer uma guerra por dentro. Isso também facilita o caminho que depois Estados Unidos, Inglaterra ou europeus entram, controlar a situação. Terceiro, eles conseguiram acabar com a energia nuclear do Irã. Mas eles não conseguiram. Nem conseguiram atacar as autoridades, nem conseguiram, fazer um conflito entre o povo iraniano, nem conseguiram acabar com a revolução. O que aconteceu? O povo ficou mais unidos. Fora dessa liderança, certo que eles atacaram, mataram alguns cientistas, algumas autoridades, eles atacaram, mas rapidamente colocaram outras pessoas em lugar deles. O Irã começou a responder. 12 dias que Israel estava pensando que, primeiro, segundo dias, eles estavam pensando que as coisas estão dando certo, daqui a alguns dias vai acabar a revolução. Depois eles entraram, colocaram o sistema deles, fazer, como que na Síria, colocaram aquele Ahmadinejad, não sei, outros países, e fazer uma propaganda através da mídia que já acabou a revolução. Mas isso não deu certo. Irã entrou à batalha com toda a força. O povo, autoridades, militares, políticos entraram à batalha. O Irã mostrou que começou a derrubar Tel Aviv e Haifa. Israel, cada vez, sabe que esse também, porque não temos muito tempo, não quer entrar. Não é fácil lançar um míssil do Irã para Israel, porque no meio do caminho tem várias defesas que eles organizaram. Eles sabiam que se o Irã vai atacar, deveria ter condições para conseguir derrubar mísseis iranianos. Por isso tinha defesa dos países árabes, defesa dos americanos, defesa dos países europeus, fora dessa defesa do Israel. Mas os mísseis iranianos passavam de todas essas defesas e alcançavam os lugares que eles queriam. Até que os últimos dias, o senhor sabe que nos primeiros dias o Irã lançou, por exemplo, uma vez 100 mísseis com drones, chegou talvez 200, 300 drones, mísseis lançou. Nos primeiros dias, 80% eles conseguiram, com defesa deles, derrubar. Mas cada vez que passou para frente, até que os últimos dias, o Irã chegou a um ponto. Estava lançando um míssil. Defesa dos países árabes, defesa dos americanos, defesa dos europeus, defesa do Israel, não estavam conseguindo derrubar um míssil iraniano. Mas lançava um míssil, esse um míssil alcançava o lugar que o Irã queria. O Israel viu que se continuar desse jeito, alguns dias, não vai sobrar nada de Tel Aviv e Haifa. Pediu Estados Unidos para entrar, salvar Israel. Por isso, Estados Unidos entrou, atacou essas bases, nucleares iranianos. Mas o Irã também, eles não imaginavam que o Irã vai conseguir responder Estados Unidos, que também tem a bomba atômica. Mas o Irã atacou em bases principais, mais importantes dos Estados Unidos, que está no Catar. Esse está mostrando que, primeiro, eles não chegaram ao objetivo que eles queriam. Não alcançaram. Fora desse,
o Israel, eles que pediram para cessar a fogo. O Irã não pediu. Né? Quando eles estão pedindo, vamos cessar a fogo, começaram rápido a trazer Estados Unidos por meio. Está mostrando o quê? Se eles sabiam que se continuar atacando alguns dias vai acabar com o Irã, por que não continuaram? Poderiam continuar mais alguns dias, acabar com a Revolução República Islâmica. Poderiam, porque Estados Unidos também entrou. Poderiam trazer Estados Unidos, poderiam trazer europeus, todos eles de uma vez atacar, acabar com o Irã. Por que não conseguiram? Porque eles sabiam que não têm capacidades de conseguir e atacar, derrubar o Irã. Contrário, se continuar, o Irã que vai derrubar eles. Muito bem. Qual a importância da resolução que foi tomada, se não me engano, no mês de maio de 2025, de suspensão da proibição do véu para a unidade popular iraniana? Qual a importância? Inclusive, se não me engano, foi feito poucos dias antes do início da guerra pelas máximas autoridades iranianas. Sim, esse, sabe, sobre o véu é uma crença islâmica, uma parte da nossa crença. Digamos que é obrigatória de as mulheres utilizar o véu. O país também, digamos que um país islâmico, um país religioso, maioria das mulheres estão utilizando o véu, acreditam nisso. Mas como que sabemos, o Irã tem anos que existem sanções contra o Irã. Quando eles começaram a fazer essas sanções contra o Irã, com certeza vai existir dificuldades na parte de economicamente, economia iraniana, com certeza não é do jeito que deveria estar, pela causa dessas sanções que existem. Com certeza existem dificuldades. Por isso, eles estão pensando que sanções que eles fizeram contra o Irã não precisa fazer mais nada. Através de sanções, o Irã vai acabar. O que anos eles estão falando, mas não deu certo. Mas tinha efeito. Dentro do Irã, tinha um efeito. Fora desse, eles organizaram, começaram a trabalhar através da mídia, através de uma propaganda, temos que entrar com os jovens, conseguir ocidentalizar o pensamento do povo iraniano. Por isso, eles organizaram o assunto de Mahsa Amini, que anos atrás aconteceu. Assunto de Mahsa Amini, inteligência de 34 países estava trabalhando em cima desse para fazer um conflito através desse fazer digamos, uma guerra civil, manifestações contra o sistema, contra o governo, para conseguir acabar o Irã por dentro. Mas não deu certo. Mas tinha um efeito. Algumas pessoas, algumas mulheres, até que existem algumas mulheres que recebem por fora para fazer essas manifestações, para fazer, digamos que, propaganda contra o véu. Normalmente, digamos, um país que 90 milhões, existe por dentro algumas pessoas que recebem por fora para fazer essa propaganda. Mas como que tinha uma lei como que uma obrigação, mas conseguir cobrar as pessoas que não utilizam o véu certinho, porque é uma regra islâmica. Mas como que os inimigos tinham um projeto para conseguir fazer algumas manifestações por dentro contra o sistema. O Irã, para conseguir controlar a situação, não acontecer conflitos por dentro, para que, nesse momento, não precisa realizar, tem que ser suspenso para não ficar mais conflito por dentro entre alguns jovens, alguns grupos, pela causa de desentendimento, fazer algumas manifestações que os inimigos, nesse momento, utilizam esse
contra o sistema. Por isso, hoje, dizemos que não é o véu não é o assunto principal do Irã. Hoje existem algumas pessoas que não utilizam véu. Tá? Ninguém está mexendo com elas, elas também. Contrário, hoje, se vocês conseguem achar alguns vídeos, as mulheres que não utilizam véu certinho, ela está falando, se os inimigos atacam o país, nós mesmos estamos prontos para entrar na batalha e defender nosso país. Eles imaginavam que essas mulheres, que eles mal usam o véu ou não utilizam o véu, eles são contra o governo, contra o sistema. Eles imaginavam, através desses, elas podem organizar algumas manifestações, mas não deu certo. Quando chega esse momento, eu falei, essas mulheres que não usam véu, elas defendem do país, defendem do sistema, defendem do líder mais que outras pessoas. Você me dizia, eu não sei, a gente conversava antes da entrevista, que as mulheres estão presentes no parlamento, são 60% dos universitários são mulheres, e também são ministras, isso? Sim, tem, sim. A quantidade de mulheres no parlamento iraniano ainda provavelmente não corresponde à população, à quantidade de mulheres na população iraniana, mas me parece que não fica muito diferente da situação do Brasil, que também a maioria da população é feminina e também a maioria dos parlamentares não são mulheres. Sim. No mundo inteiro, dizemos que esse jeito, mas se a gente comparar com outros países do mundo, que o número das mulheres que estão no parlamento, talvez Irã vai ser entre um segundo, terceiro, quarto lugar no mundo, que tem mais mulheres no parlamento que de outros países. Pois bem, então, mas eu queria... Como o senhor falou, também na universidade, hoje, 60% dos alunos das universidades são mulheres. Quase 60% de funcionários públicos do governo são as mulheres. Qualquer atividade, qualquer cargo que nos países ocidentais as mulheres ocupam, hoje as mulheres iranianas ocupam. Foi, alguns dias atrás, mulheres iranianas no esporte ficaram em primeiro lugar no mundo. Bom, e deixamos para o fim um assunto que é o mais importante, provavelmente, de toda a geopolítica mundial, Palestina e Gaza. Né? Nós sabemos que hoje, e é dito isso no Brasil, a defesa da Palestina, em que lado ficar entre o genocídio e o sionismo que genocida, que executa, que massacra, essa divisão é uma divisão mundial, planetária. Não é um assunto regional, nem nacional, palestino, nem regional da Ásia Ocidental. É um assunto mundial, é um problema mundial. Dos países do planeta, o país que mais se envolve indiretamente no conflito é o Irã. E, vergonhosamente, os países árabes têm uma tradição de traição à causa palestina. Assim mesmo, ainda que façam várias declarações, tanto dos países árabes e, em um tom maior, os próprios BRICS, né, China, Rússia, o governo brasileiro, as declarações não são suficientes e não vão além de declarações formais e diplomáticas. Nenhum movimento real é feito no sentido de acabar com o genocídio. Enquanto isso, segue o massacre de dezenas de milhares de civis e mulheres e crianças na Palestina. Como que, do ponto de... E eu estou te perguntando isso porque exatamente que vem do Irã, em certa medida do Iêmen,
dos lutadores libaneses e, sobretudo, dos palestinos, sírios, iraquianos, né, contra as suas classes dominantes, a solidariedade à causa palestina. Como que você acha que é possível que a humanidade possa se salvar salvando a Palestina? E com isso eu queria deixar para você concluir com essa pergunta e te agradecer já a presença e a participação nessa entrevista. O assunto da Palestina, digamos que não é hoje, 70 e mais 5, 6 anos que está acontecendo isso. Mas depois de 7 de outubro, esse ficou mais esclarecido para o povo do mundo o que sionistas estão fazendo lá na Palestina. Entre os países, digamos que o Irã, depois da Revolução, claramente Ayatollah Khomeini declarou que o primeiro assunto do mundo islâmico é o assunto da Palestina. Ficou ao lado deles desde o início da Revolução até hoje. Politicamente, na parte do governo, sistema, militares, o povo totalmente estão do lado do povo palestino. O Irã claramente avisou que o Irã, esses anos atrás, o líder supremo avisou que o Irã está apoiando eles, o Irã que todo apoio que eles precisam, o Irã vai dar. Fora desse, o Irã mostrou que 45 anos essas sanções contra o Irã pela causa de que o Irã está defendendo da Palestina. Mas o Irã falou claramente que até o último tempo, porque o Irã não reconhece Israel como um país. Sempre fala a Palestina ocupada. O Irã também claramente falou que lá o Israel tem que ser retirado de lá, porque lá é para os palestinos. O povo palestino, eles têm direito de organizar, se eles querem um governo laico, um governo comunista, um governo comunista, um governo democrático, um governo democrático, o que eles querem. Se o povo palestino aceita, os sionistas, eles sabem, mas quem que tem direito de decidir para lá? O povo palestino. Esse claramente o Irã também falou, está atrás de ser a palavra dele. Hoje o que está acontecendo, infelizmente, esse genocídio, porque já passou daquele limite, hoje está destruindo, atacando, chegou mais de 36, 37 mil pessoas, desculpa, 65 mil pessoas já passou. Essa é uma vergonha que hoje os países do mundo não conseguem controlar esses genocídios. Infelizmente, os países não têm nada com isso. Alguns países é bom, já digamos que condenaram, está muito bom, graças a Deus. Mas esse não é suficiente, como que o senhor falou. Precisava um apoio profundo. O que está acontecendo é que a Palestina vai ser libertada através do povo do mundo. A Palestina vai ser libertada através do povo do mundo. Por isso, hoje, o que está acontecendo, que nos países europeus, mesmo nos Estados Unidos, América Latina, aqui no Brasil, outros lugares, hoje o povo está na frente para acabar com esses sionistas. O povo que não quer mais esses genocídios continua desse jeito. É por isso precisa cada vez o povo do mundo ficar mais unido, porque os governos não, se a gente ficar dependendo dos governos, não vai acontecer nada. O que hoje está acontecendo, agradecemos também o povo brasileiro que eles começaram a mandar representantes através das flotilhas que eles mandaram para a faixa de Gaza, levar
quebrar essas sanções, que um grupo em equipe, entre eles Tiago também, que foi a primeira vez, agora a segunda vez também ele está lá. Dizemos que esse povo, através desses navios, através desses barcos, vai conseguir acabar com esses genocídios. Por isso, vamos conseguir, se Deus quiser, vamos ficar mais unidos. O povo, a força de o povo mais firme, mais forte que o povo de qualquer governo no mundo. Nós agradecemos profundamente, e não só formalmente, a entrevista contigo, Sheikh Hussein Khalilo. Acreditamos que a causa palestina é a causa do planeta, é a causa da humanidade, e acreditamos que a causa do Irã, da defesa da nação, da República Persa, é a causa da humanidade também. E a unidade desses povos vai fazer, como já está demonstrando, apesar de toda a covardia, apesar de toda a crueldade, que o imperialismo e o sionismo serão derrotados. Esse canal, Emancipação do Trabalho, acredita que a superação dessa situação também faz parte da luta por uma federação socialista dos países da Ásia, do Ocidente Asiático, como também no Brasil, para derrotarmos o fascismo e para triunfarmos, para que a humanidade respire aliviada de todas as mazelas e um dia nós vamos rir dessa situação que hoje só nos faz chorar. Muito obrigado, e nós vamos voltar a te convidar em outros momentos, porque, como a gente conversava a princípio, os assuntos, as situações, os conflitos, os acontecimentos, eles diariamente eles se multiplicam numa proporção estratosférica e que exigem respostas e exigem saídas, porque só podem, saídas que só podem ser dadas pela luta encarniçada, sem quartel, contra o imperialismo. Muito obrigado, e nas próximas vezes a gente vai tratar de outros assuntos, seguindo como esse assunto que a gente tratou agora. Um abraço a todos que nos assistiram, compartilhem, curtam e multipliquem esta conversa, porque ela merece e é necessária, a humanidade precisa. Obrigado, agradeço ao senhor também, que está nessa luta, que esclarecer os assuntos para as pessoas é uma parte dessa luta, a luta pela libertação do povo palestino. Obrigada e um abraço a todos. A luta continua.